literatura para a vida. Olá pessoal, hoje estamos de volta para refletir sobre uma coisa que costuma acontecer muito com os leitores do cotidiano. Existe uma diferença entre livros pausados e livros abandonados. Embora o termo abandonado não seja exatamente adequado, você não abandona um livro, você simplesmente percebe que talvez aquele não seja o seu livro, ou você discorda frontalmente de alguma coisa relacionada a ele, é uma temática que você achou que fosse de uma forma e na verdade de outra. Existem sim livros que são simplesmente excluídos da nossa lista, pode ser de modo permanente ou não, mas de modo geral, quando um livro ele é abandonado, quando ele é excluído, e muitas vezes essa exclusão é seguida da doação do exemplar que nós temos em casa, a relação ela tem uma ruptura mais forte. Um livro pausado é uma coisa diferente. Um livro pausado, às vezes é um livro que você está adorando, mas surgiu uma necessidade mais urgente. Você precisa concluir algum trabalho, um TCC, uma dissertação, uma tese, você tem que focar em algumas outras coisas, precisa apresentar defesa de alguma coisa, precisa produzir algum tipo de material, e nem sempre um material pedagógico não. Existem leitores das mais variadas profissões. Então o livro pausado é aquele que você parou por algum motivo, mas que é um desejo interno de retomar a leitura em algum momento. Para que isso aconteça, algumas coisas são necessárias, alguns cuidados são necessários. Em primeiro lugar, não se deve doar o livro pausado. Eu não vou ler esse livro agora, eu vou doar. E aí você doa, às vezes não consegue um outro exemplar. Por quê? Muitas vezes nós nos identificamos com os livros nas edições que compramos. Às vezes nem tanto nas edições que ganhamos, mas muito nas edições que compramos. Porque, de modo geral, uma boa parte dos livros, depois de um certo tempo, elas têm edições diferentes. Então você vai escolhendo de acordo com o tradutor que interessa, com o modelo de edição. Tem gente que gosta do modelo mais flexível, então gosta daquele livro que abre em 180 graus, aquele livro com uma capa mais mole, estilo brochura. Outros já preferem uma edição mais luxuosa, uma edição mais tradicional. Então, isso também tem relação com a sua escolha. Você escolheu aquela edição, começou a ler o livro e ele é interessante, ele está dizendo alguma coisa. E aí você tem que pausar por algum motivo. Isso gera uma frustração grande para a maioria das pessoas. Porque quando você está no embalo com uma leitura, significa que já se envolveu, já passou daquele período inicial de travar conhecimento, de estabelecer um ritmo próprio, porque cada leitura tem o seu ritmo próprio, e a partir dali você já criou uma espécie de relação mais próxima com os livros. Só que aconteceu alguma coisa, você tem um trabalho urgente para entregar, uma pessoa ficou doente na sua família, você precisou alocar esse tipo de atendimento que é mais urgente, você mesmo ficou doente, foi viajar, aconteceu qualquer coisa, e aí o livro é pausado, e muitas vezes ele retorna para a sua prateleira, para a sua estante. Para que esse livro não se perca e para que essa pausa não seja muito longa, como eu já disse, tem alguns cuidados. Não doar aquele exemplar pelo qual você tem uma atração, tem um carinho, um exemplar que satisfaz não só na questão estética, mas que você começou a perceber que o conteúdo também é muito bom. Em segundo lugar, não colocá-lo no fundo da estante, porque se ele for ficar no fundo da estante, o que vai acontecer é que você vai esquecer daquele livro. Porque todos os dias nós temos contato com livros novos, com sugestões, com indicações, com empréstimos, com ofertas. E quando o livro fica lá atrás, depois de um tempo você não lembra mais. Ou tem a sensação de que já terminou aquele livro. Uma coisa interessante também é não deixar na pilha imediata de leituras. Então são coisas contraditórias? Não, não são.
Você nem vai colocar escondidinho lá atrás, porque aquilo não foi uma falha sua, aquilo não foi um fracasso. Algumas pessoas acham que leituras pausadas são fracassos. Não foi um fracasso, foi uma pausa que foi necessário fazer para remanejar algumas atividades. Mas quando você põe na pilha de leitura, significa que você está se exigindo voltar para ele de imediato. O que você pode fazer é uma pilha de possibilidades e mantê-lo relativamente visível. Como aconteceu, por exemplo, com a grande aventura dos jesuítas no Brasil. Eu li uma parte desse livro no ano passado, li até a página 54. E o que aconteceu? Esse livro, ele traz algumas características, algumas informações que eu já conhecia, outras não. E os jesuítas, de modo geral, estão ligados à história não só do Brasil, como da Europa e mesmo da Ásia, de uma forma muito marcante. Só que eles passaram por muitos martírios, então as descrições desses martírios são extremamente pesadas. E eu não estava numa época para enfrentar esse tipo de descrição, esse tipo de narrativa. O que eu fiz? Pausei o livro. Só que esse pausar o livro significa que ele vai ficar ali aguardando o momento de retornar. Não significa que é um fracasso, significa que é um livro que eu preciso retomar. E nessa retomada é preciso ter muita paciência. Nessa retomada, o que vai acontecer? Porque você realmente tem o desejo de ler o livro, não porque obrigatoriamente precisa terminar os livros, você vai perceber que ele é um amigo com quem você travou conhecimento durante um tempo, mas que não conhece intimamente. Então, aos poucos, vocês vão retomando essa relação, vão se reencontrando. Não espere retomar um livro pausado e simplesmente achar que vai entrar no mesmo ritmo. Mas pense, se aquele livro está pausado, mas ele não está abandonado, excluído, significa que ele é um amigo com quem você ainda quer conversar. Corta literatura pra vida.